Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com a sua Bíblia aberta, o que fazer para que a nossa vida funcione? Esse é o desejo de todas as pessoas. E na realidade nós fomos criados para dar certo. Amém? E hoje, enquanto eu estava preparando essa palavra e outras que serão direções para nós em 2023, isso ficou bem claro, comece do princípio. E o que significa começar do princípio? Em primeiro lugar, vamos entender o que significa a palavra princípio. A palavra princípio, nós temos aqui, né? É a primeira palavra da Bíblia, no princípio. No princípio. É a primeira palavra bíblica, no princípio. No versículo 1. A palavra princípio é a palavra hebraica Bereshit. Repita comigo, Bereshit. Bereshit significa literalmente o princípio de. É a palavra que significa o início de um reinado. A palavra Bereshit também significa o primeiro, em lugar, em tempo, ordem, oposição. O substantivo que significa o princípio, ou o primeiro, ou o principal, o melhor ou as primícias. Então, princípio quer dizer isso, o primeiro, o principal, o melhor e as primícias. Essa palavra só no Velho Testamento aparece 51 vezes. E ela tem a honra de ser a primeira palavra escrita na Bíblia. O princípio, no princípio. A palavra também, princípio, significa o ponto no tempo ou no espaço onde alguém começou alguma coisa. Exceto quando o ponto em que o próprio tempo e espaço iniciaram. Essas palavras também indicam início de uma contenda. Essa palavra também, como já falamos, indica o início de um reinado. Então, em outros momentos, essa palavra também indica o mais elevado de uma coisa. O mais elevado de uma coisa. Isso é a palavra princípio, o mais excelente. Se você quer dar certo, a primeira coisa que você tem que entender, tudo que se faz na vida tem que ser a partir de um princípio. Porque, então o primeiro passo é, crie a partir do começo. Ou crie as coisas do princípio, do começo. Você quer dar certo em 2023? Crie as coisas a partir do começo. Quando Deus foi dar origem ao mundo e tudo que há nele, ele começou a partir do princípio. Por que Deus não começou a partir de Adão? Por que Deus não começou a partir de Eva? Por que Deus não começou a partir dos peixes? Por que Deus simplesmente não estalou o dedo e tudo começou a funcionar? Não. A terra estava sem forma e vazia, estava uma bagunça, tinha coisas fora do lugar. Há teorias que dizem que isso foi por causa da queda de Satanás e um terço dos anjos que caíram na terra e destruíram a terra, bagunçaram com a terra. Isso bate direitinho com a teoria do Big Bang. Não que a teoria do Big Bang esteja certa, mas houve um momento que a terra entrou em colapso, entrou em caos. E o Espírito Santo estava sobre as águas e sobre a face do abismo, ou seja, sobre a face daquilo que não tinha propósito, porque abismo é a palavra torru, que significa coisas sem propósito. E sabe o que Deus fez? Deus pegou, olhou tudo aquilo com o Espírito Santo e com Jesus presente. Ele olhou e falou, vamos fazer as coisas do princípio, do começo. Isso não fez sentido para mim ainda. Fica calmo que vai fazer daqui a pouco. Por que ele começou do princípio? Primeiro porque ele é um Deus de princípios.
porque a sua natureza e o seu ser é criar as coisas do começo. Quando nós lemos a palavra bará, que é criar, criar significa selecionar. Criar significa cortar. Criar significa escolher. Criar significa dar origem. Criar significa alimentar. Logo, quando Deus foi fazer o mundo, quando ele foi criar a partir do começo, ele começou a selecionar. Você sabia que, se você quiser criar algo do começo, irmão, você sabia que cortar é criar? Quando se corta, se está criando. Quando se seleciona, se está criando. Quando você escolhe o que vai ficar e o que não vai ficar, você está criando. Agora entenda, você precisa, como Deus, criar as coisas do começo. Em toda a Bíblia, tudo é a partir do começo ou a partir do princípio. Quer ver um exemplo? Jesus Cristo. Ele apareceu na terra, ele desceu assim com um bando de anjos e falou, vamos impactar. A gente vai chegar chegando. Podia ter sido assim, ó, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, e Jesus descer assim, ó, com um bando de anjos, e todo mundo saber que ele tinha chegado. Mas não foi assim. Deus pegou e fez tudo do princípio. Apareceu para Maria, pela palavra anunciou que Maria teria um filho, que esse filho seria o Filho de Deus, que seria gerado, e ele foi obedecendo passo a passo. Deus faz tudo do princípio, primeiro porque é a sua natureza fazer assim, e segundo para nos dar o exemplo. Depois essa mulher ficou grávida, esse menino cresceu, comemoramos agora o Natal, semana passada, esse menino cresceu, nasceu, esperou 30 anos para poder começar o seu ministério. Durante esses 30 anos, ele seguiu uma vida reta, correta, tanto é que não conseguiam pegar ele em nada, e não foi só por causa dos seus 3 anos, foi por causa dos 30 anos que ele construiu de uma maneira ilibada. Isso significa começar do começo. Quando foi fazer o seu ministério, se batizou, João Batista disse, eu é que devo ser batizado por ti. E Jesus disse que se cumpra toda a justiça. Enquanto ele era batizado nas águas, ele também recebe a descida do Espírito Santo em forma de pomba. Tudo certinho. Passo a passo, princípio por princípio. Depois ele começa o seu ministério e vai para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites. E ali, como qualquer ser humano, ele é tentado pelo diabo. Quando acaba o jejum, ele sai do deserto e vai pregar no poder do Espírito. Perceba como Jesus nunca pulou etapas. Nunca. Sabe, já vou aplicar de uma vez. A maioria das coisas que em nossas vidas esse ano não deram certo, se você dar uma puxadinha, você vai perceber que foi quebra de princípio. O que significa começar do começo? Significa que você não vai mais na sua vida, e eu, principalmente na minha, começar mais nada do meio. A maioria das pessoas querem começar grandes coisas a partir do meio. Quem está me entendendo aqui? Vamos comprar um carro. Do meio. Vamos começar um relacionamento. Pulamos 20 casas e começamos um relacionamento. Daqui para frente. Tá pegando? Daqui. Quando chegar na frente, sabe o que acontece? A conta não fecha. Vamos começar uma igreja. De uma parte. Vamos começar isso, vamos começar aquilo. Vamos dar início a isso, sem nem ter acabado outra coisa. Vamos fazer faculdade. Quando chega lá não sabe nem somar direito. A faculdade te recebe. A faculdade te aceita. A faculdade pega a matrícula. Só que chega uma hora, quando vai fazer a prova, o quê? Perde. Aí tem que voltar de novo e aprender coisas elementares. Você entendeu agora o que significa começar do começo? É você respeitar todas as etapas. Pega a vida de uma pessoa que não está bem.
puxa para você ver. Pegue uma célula que não cresceu, puxa para você ver. Pegue uma amizade que se quebrou, pegue para você ver. Pegue uma área da saúde que deu errado, pega para você ver. Em algum momento, algo não foi feito do princípio. Para quanto está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Maria e Marta, vamos voltar agora para a Bíblia. Porque eu oro que o Espírito Santo, Ele mesmo te convença, Ele mesmo te faça entender a necessidade de sermos meticulosos em cada coisa que formos fazer e entender. Isso está sendo feito a partir do princípio ou nós estamos pegando daqui e começando? Porque se a coisa tinha que ser daqui e você pega daqui para frente, pode ter certeza, daqui para frente vai funcionar, aparentemente dá certo, aparentemente vai funcionar, mas quando chegar no fim, não vai fechar a conta. Mas tudo que é feito do começo direitinho, a conta fecha. Se você quer dar certo em 2023, não pule princípio. Conversava esses dias, estava conversando eu, Xavier e o Eric. E aí nessa conversa sobre quem faz carteira de motorista, quem nunca estudou, e pessoas que dirigem sem ter a carteira. E aí acabamos, através de vários exemplos, entendendo que todo mundo que começa a pilotar sem carteira de motorista, quando vai fazer a prova, a maioria perde. E por que perde? Porque eles encheram sua mente de coisas que só deveriam vir depois. E pegue pessoas que começam do zero, que não sabem nem o que é uma seta. Boa parte dessas pessoas passam, porque nós não fomos feitos para fazer nada pulando etapas. Nada. Na Bíblia, Maria e Marta serviam a Deus. Serviam a Jesus, amiga de Jesus. E Maria estava servindo, e Marta está servindo, e Marta está lá trabalhando, e Marta está lá trabalhando, e está lá se matando. Daqui a pouco Marta fica com muita raiva, fica com problema. E ela chega para Cristo e fala, manda que Maria venha me ajudar a servir, você não se importa não? Você não se importa que eu fique trabalhando sozinha? Jesus Cristo, como sempre, deu uma palavra sábia, olhou para ela e falou, Marta, Marta, tu estás ansiosa, distraída e ocupada e preocupada com muitas coisas. Aí ele vai e dá a pérola. Maria escolheu a melhor parte, o princípio. E essa parte não lhe será tirada. Ele é o princípio. Marta servia a partir da ansiedade. Marta servia a partir da perturbação. Marta servia a partir da agonia. Maria não. Maria começava a servir a Deus a partir de Jesus. Sentou, foi ouvir Jesus. Ouvir o que ele tinha a dizer, o que ele queria falar. Porque ele mesmo já tinha dito, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Acabou. Jesus não elogiou Marta. Falou, você está me servindo a partir de sua perturbação. E sabe qual é o problema de começar coisas do meio? É que tudo que é começado do meio trará problema no final. E se eu comecei uma coisa do meio? Você está percebendo? Como eu já comecei muitas coisas do meio. Entenda. Você vai precisar voltar e entender como tudo devia ser feito desde o princípio. Isso te ajuda a começar um 2023 com o pé no chão? Amém? Outro texto bíblico que nos mostra a necessidade de começar tudo do princípio. Voltando para o Éden. Maria estava de acordo com Deus. Por quê? Quando Deus fez o homem ou fez a terra primeiro? Deus fez a terra ou fez o homem? Perceba, ele fez a terra tudo lindo,
Depois ele disse, façamos o homem. Quando ele fez o homem, a terra já estava pronta. Deus é um Deus de princípios. O homem não ia ficar perguntando, e agora, o que eu faço? Quando Deus pegou a terra e criou o homem do pó da terra, a primeira pessoa que Adão viu quando acordou foi quem? Foi Deus. Que visão, né? Deus pegou lá e falou, vamos fazer o homem, e começou a manusear a terra. O homem é a única coisa que Deus botou a mão para fazer. E ele foi fazendo o homem, né? As outras coisas era haja, o homem não, façamos. E façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí daqui a pouco, quando Adão abre o olho, quem ele dá de cara? Com o Todo-Poderoso. A primeira pessoa é Deus. Aí você vê Jesus dizer, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Começa do começo, irmão. No Apocalipse, a igreja de Éfeso, grandona, maravilhosa, Deus enche ela de elogios. Você trabalha mais do que nunca, você é isso, você cresceu, você. Porém, tem uma coisa contra ti. Você abandonou o seu primeiro amor. Arrepende-te. Arrepende-te. E o quê? E volta à prática das primeiras obras. E sempre estou advertendo, porque senão eu venho a ti. Porque senão eu venho a ti. Quando os fariseus procuraram Jesus no livro de Mateus e disseram, mestre, é lícito largar a mulher por qualquer coisa? E ele falou assim, no princípio. Amém? No princípio. Ele falou, não, mas Moisés diz que pode. Ele disse, no princípio não era assim. As palavras de Jesus, o raciocínio de Jesus era sempre pautado em princípios. No princípio. Eu repito e volto a dizer, pelo amor de Deus, você e eu, que começamos muitas coisas do meio, e você está percebendo que não bateu, não fechou, por mais força que você tenha feito. Seja honesto, seja humilde e pare. Amém? Pare e conserte. Para que você não termine 2023 da mesma forma. Outro texto que mostra, e agora vem para a parte mais forte depois de conhecer a Deus, é fazê-lo conhecido. Evangelização. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 11, no capítulo 10, o apóstolo Pedro vai evangelizar Cornélio. E esse foi um texto que eu me debrucei ontem durante muito tempo, na realidade o dia inteiro sobre isso. E todos nós achamos lindo quando o Espírito Santo cai e Cornélio e toda a sua família falam em línguas. Mas você sabia que o Espírito Santo não caiu sobre Cornélio à toa? O Espírito Santo não caiu sobre a família dele à toa? Você sabia que, antes de tudo, Cornélio já conhecia a Deus? Segundo, Cornélio jejuava. Terceiro, Cornélio orava. Quarto, Cornélio entregava esmola. Então, Cornélio já conhecia o princípio que era Deus. E por conhecer Deus, ele tinha temor. E não era só Cornélio, era toda a sua casa. Olha o princípio aí. E como Cornélio tem um temor a Deus, o próprio Deus manda um anjo para falar com Cornélio e fala, Cornélio, manda buscar um homem chamado Simão, está na casa do Simão Curtidor, e ele vai te explicar o resto. Sabe o que é isso? Obediência a princípios. Isso é evangelismo do jeito de Deus. Pedro está lá orando. Daqui a pouco desce uma visão.
E Deus fala, vai lá na casa do rapaz. Dá a visão lá dos animais imundos e fala, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. E lá vai Cornélio, lá vai Pedro, tentar entender a visão. Porque Deus estava falando com Pedro, mas já tinha falado com Cornélio. Mas olha, o camarada para vir a ter o batismo no Espírito Santo, ele jejuou, ele orou, ele orava direto, era um homem de oração. Igual o lance do seu João, que não era ainda batizado no Espírito Santo, não tinha se convertido, mas era um homem que orava e buscava a Deus. E eu descobri uma coisa: se nós queremos vencer no evangelismo, a primeira coisa que nós temos que fazer é parar de oferecer bênção nos estudos e ensinar sobre Deus. Ensina a Deus. Porque Cornélio foi cheio do Espírito Santo, porque primeiramente conhecia quem? Conhecia a Deus. Deus apareceu a Cornélio através de um anjo e mandou chamar quem? Mandou chamar o Pedro. Pedro foi, chegou lá. Você sabe que não me convém entrar na casa de gente que não é judia, mas eu tive uma visão. E lá vai Pedro pregar tudo desde o princípio. E sabe o que acontece? Ele começa falando de Deus, fala de Jesus, fala de como que Cristo pregou, como é que Deus enviou, e ele vai pregando, ele vai falando tudo, uma coisa após a outra. E quando ele acaba de falar, o Espírito Santo desce. E todo mundo é batizado no Espírito Santo. Cornélio, a mulher, os filhos, os parentes. E aí ele fala, bom, já que todo mundo recebeu o Espírito Santo igual a gente, o que impede que vocês sejam batizados? Sabe o que acontece quando a gente faz tudo obedecendo o princípio? Deus respalda. Tudo que obedece o princípio tem respaldo. Nós queremos que em 2023 seja um ano que o evangelismo funcione direito, sim ou não? Esse é o padrão. Quando o povo soube que Pedro tinha pregado na casa de uma pessoa que não era judia, todo mundo ficou com raiva, os líderes, né? E aí mandaram chamar Pedro. E olha a resposta de Pedro. Capítulo 11 de Atos, diz assim: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Do jeito que Jesus fez, do jeito que Jesus trabalhou os apóstolos, olha, presta atenção em mim, por favor, porque eu estou te dando uma chave sobrenatural, amém? Se fosse aí no mundo coach, ia falar que é as chaves do universo. As chaves do universo. Mas aqui não são as chaves do universo. Aqui são as chaves do Criador. Jesus trabalhou aqueles apóstolos desde o começo. Soprou o Espírito no fim. Derramou o poder no final. Depois, Cornélio conhece Deus desde o começo. O anjo aparece e enche no final. Perceba que é tudo padronizado. Está entendendo, Kelly? Tudo padronizado. Como é que nós fazemos? Muitas vezes nós pegamos alguém, falamos algumas coisas para ela, falamos de Deus do meio para frente, aí ela fala que aceitou, e depois de 2 semanas, qualquer coisinha ela para. E aí nós ficamos tentando entender o que houve. O próprio João Batista disse, olha, arrependei-vos, ele pregou sobre o reino de Deus, do céu, e fala, arrependa-se, e sejam o quê? E sejam batizados. Aí ele fala, eu vos batizo com água. Mas virá aquele depois de mim que vos batizará com quê? Com Espírito Santo e com fogo. Há um padrão. Você tem que batizar na água, depois tem que trabalhar, tem um trabalhozinho no meio do caminho para ser batizado no Espírito Santo. E é só esse enchimento do Espírito Santo que vai fazer com que o crente consiga ser crente. Não vou entrar muito nesse assunto, porque isso vai ser assunto de conversar com a liderança. Mas aqui nós temos muitas respostas. Aqui nós temos muitas explicações. Logo, em segundo lugar, até aqui é tudo certo, irmão? Te trouxe alguma resposta? A você que está aqui, você que é crente, na tua jornada cristã,
Será que você está fazendo tudo do começo? Ou será que você não iniciou nada da quarta casa em diante? E sempre sente que está faltando alguma coisa. E o pior, quando a gente inicia a vida pulando etapa e começa a querer arrastar a gente juntamente conosco. Aí vai ser a multiplicação de uma anomalia. Está muito profundo ou está esclarecedor? Quem de fato quer resposta aqui além de mim? Porque eu encontrei as minhas. Eu encontrei as minhas. Todos esses textos aqui você está vendo. Todo mundo obedeceu o quê? O princípio. O fundamento. O que vem primeiro? Amém? Em segundo lugar, em 2023, crie do princípio, mas crie com Deus. Crie as coisas do princípio e crie as coisas com Deus. Eu já falei a primeira coisa. Tem algo fora do lugar? Essa área da tua vida não fechou, não bateu a conta, te deu foi dor de cabeça. Volta e procura ver como, por que e onde que eu errei. O que eu deixei de fazer. Ah, mas como é que eu faço isso? Calma que o último ponto vai te ensinar. Crie com Deus. No versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus fez a criação, irmãos, Ele fez tudo e logo depois Ele colocou o homem. Ele colocou Adão. E aí Ele disse que Adão era criar a sua imagem e a sua semelhança. E toda a terra, ela seria governada por Adão. Adão e Deus, eles eram parceiros. Adão, ele criava tudo com Deus. Tanto é que todo dia na viração do dia, Deus aparecia para saber o que Adão tinha feito. Na tua vida esse ano, na minha vida esse ano, tudo que você e eu fizemos foi com Deus ou foi por nossa conta? Quantos de nossas orações é só para Deus consertar o que nós fizemos por nossa conta? Quantas coisas é intercessão para fazer Deus arrumar aquilo que a gente começou do nosso jeito? Não foi começado com Deus, foi começado a partir de nós. Senhor, arruma isso, Senhor, muda aquilo, muda tudo. A primeira coisa que tinha que acontecer não é chegar para Deus e falar, muda isso e muda aquilo. A primeira coisa era chegar a Deus, eu te peço perdão. Porque isso que eu estou pedindo você para mudar, fui eu quem inventei. Fui eu que criei. Fui eu que dei origem. E eu te peço perdão. E na realidade, Senhor, se foi eu que inventei e der para acabar, até destrói. Você economiza um tempão, irmão, desse jeito. Você economiza um tempo quando você cria as coisas com Deus. Quando você cria as coisas com teu pai, como Adão criava. Foi Adão que deu nome para os animais, foi Adão que deu nome para a própria mulher, chamou ela de varoa, foi Adão que deu nome para a instituição do casamento. Porque quando você está alinhado com Deus, você cria as coisas com Deus e a partir de Deus. Em se tratando de uma igreja, nós devemos em 2023, todos os aspectos desse ministério, nós temos que procurar entender, isso aqui está a partir das minhas ideias, ou isso aqui está a partir de quem? De Deus. Quero começar um casamento, quero ter um casamento, leia no livro de Provérbios, em Provérbios está escrito que a mulher, ela vem de Deus. Em Provérbios, séculos depois, Salomão está dizendo que a mulher honrada, honrosa, vem de Deus. E se uma mulher vem de Deus, você faz o quê? Vai para a balada? Vai ficar se exibindo na internet? Ou você vai para quem? Vai para Deus, para você criar um casamento com Deus. Charles Studi jejuou pela esposa dele meses. A Priscila Studi falava, não gosto de você. Ele dizia, já falei com Deus e Ele quer e você vai querer. E ele continuou orando e casou com Priscila Studi. Porque começou a partir de quem? Começou a partir de quem? Começou a partir de quem? A partir de Deus. Com Deus e por Deus e como Deus.
A mulher de Isaac não conseguia ter filho. Primeiro ela veio a partir de Deus. Abraão orou para que a mulher certa viesse e veio. Depois a mulher certa veio com o ventre seco. Lá foi Isaac para o campo orar. A quem? A Deus. E o filho que nasceu foi a partir de uma oração. Crie as coisas com Deus e com Deus. Com Deus e como Deus. E por que eu posso fazer as coisas como Deus faz? Porque eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Em 2023, meu irmão, você pode ter certeza, eu me recuso a fazer um bocado de coisa de mim mesmo. Sabe o que significa, Dinha? Fazer muita coisa até boa, sem a orientação de Deus, fazer as coisas na carne. É isso que significa. Fazer na carne. Fica tranquilo que ainda são 11h30. Até aqui está claro? Até aqui tá bem explicado? Dá só mais volume, por gentileza. Está claro isso, irmãos? Primeiro, comece do princípio. Segundo, crie as coisas com Deus e como Deus. Repito para ir para o último ponto. Maioria dos problemas e dos assuntos de oração é para Deus resolver aquilo que Ele nunca deu origem. Um dia estava conversando com alguém que estava passando um momento muito difícil na sua empresa. 2 pessoas. Que inclusive conversaram comigo no mesmo mês. Tá me dando um trabalho, tá me atrapalhando, não sei o quê, nunca imaginei. Pergunta que eu fiz. Quando você trouxe essas pessoas para perto de você, você fez aquilo que se chama na administração de exame profissiográfico? O que é isso? Falei, é quando tem umas qualidades que a pessoa tem que ter para entrar. Não, botei porque era amigo. Falei, pois é. Começou do começo? Começou do começo? Não. Começou pela amizade. A amizade destruiu o negócio. Sabe o que Jesus disse para os apóstolos? Vocês são os meus amigos se ficarem do meu lado o tempo inteiro. É isso? Não. Vocês são os meus amigos se fizerem o que eu mando, o que eu digo. Aí a pessoa falou assim, rapaz, não sabia disso. Aí, pois é. Agora aproveita essa dor, aproveita esse tombo para fazer diferente. Porque quem não respeita o que você fala, não vai respeitar você. É simples. Acabou. Coisa básica. Eu volto a perguntar, quem aqui quer, em 2023, ter uma vida diferente? Fechar diferente. Comece do princípio. E crie como Deus é a partir de Deus. Agora, pastor, como que eu crio e eu começo igual Deus? Seja alguém que começa tudo pela palavra de Deus. Quem vai te nortear, irmão, é a palavra. Eu fiz a coisa bem didática, bem explicadinha para você. Deus promete que Ele vai restituir o tempo que o gafanhoto consumiu. Mas como que eu faço para as diversas áreas da minha vida serem feitas de maneira que a conta bata no final? É simples. Vai pela Bíblia. Vai pela Bíblia. Vai pela palavra. Olha o que está escrito ainda no versículo 3. E disse Deus. E disse Deus. Bora. E disse Deus. Haja luz. E houve luz. E disse. Deus fez ou falou primeiro? Ele fez ou falou primeiro? Aqui ele está deixando para os seus filhos, a sua criação, o exemplo. Primeiro Deus fala, depois Deus faz. Primeiro ele emite um desejo de dentro de si. Ele emite um desejo de dentro do seu coração. Quero fazer isso. Ele não fez assim, sol, lua,
estrela. Não, foi assim, que haja, e ouve. Tudo na Bíblia é a partir desse princípio. E isso é bem feito para que nós também aprendamos. Quero fazer uma coisa, deixa eu ver o que a palavra de Deus me ensina. E por que eu devo consultar a palavra? Porque a palavra de Deus tem o segredo para todas as coisas. Acabou. A palavra de Deus é o teu norte, é o teu rumo. Eu não quero nem aprofundar teologicamente aqui. Mas por que eu tenho que ter a palavra como meu rumo? Porque Ele é o Criador de tudo. Sendo Ele quem criou todas as coisas e ainda há de criar os céus, um novo céu e nova terra, se eu quero ser uma pessoa com saúde, vou para a Bíblia. O que a palavra fala? Quero ver a igreja crescer, vou para a Bíblia. Fiquei agora 3 dias pesquisando como que a igreja da Bíblia crescia. E descobri esse fato inédito de Nicodemos, de Cornélio, que Cornélio jejuou sem nem ser evangélico. Descobri que nós poderemos evangelizar uma pessoa, falar sobre Deus e falar assim, faz um jejum agora, para você ficar mais apto. E aí você vai ver conversões muito mais violentas e duradouras. Descobri que o padrão é esse, Dionísio. O padrão é esse. O que fazemos está até certo. Porém, é assim. A gente faz daqui para frente. De lá para cá, não. E o pior ainda, Rania. Muitas vezes, nós obedecemos o negócio desde o princípio. Mas quando chega na vez do outro, a gente fala assim, deixa eu botar ele... Deixa eu ver se dá para fazer daqui para frente. E aí não rola, não bate, não funciona. Tudo é criado pela palavra. O que significa a palavra, pastor? A expressão escrita, falada do interior de alguém. Toda vez que Deus queria fazer coisas além do livro de Gênesis, tudo que Deus queria fazer a partir dali, primeiramente quem ele chamava? O profeta. Os profetas falavam que iam acontecer. Jesus Cristo vem e libera a sua palavra. Deus fala, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Ele libera a palavra. E por que primeiro Deus libera a palavra? Primeiro ele solta o seu desejo. E entre a palavra e o acontecimento, sabe o que acontece? Entre o dia que ele falou e o dia de acontecer, ele nos dá tempo de nos prepararmos. Ele nos dá tempo de nos prepararmos. Então, 2023, eu te aconselho, irmão, seja um homem que lê a Bíblia. Seja uma mulher que lê a Bíblia. Seja um homem que conhece esse livro. Seja uma mulher que conhece esse livro. O rei Davi, que todo mundo ama e exalta, ele dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Seja um homem da Bíblia. E te dou um outro conselho que eu já estou praticando. Todo dia, fora a tua leitura, leia um capítulo do livro de Provérbios. Sabe o que eu descobri lendo o livro de Provérbios? Todo dia um capítulo. Sabe como é que a ira nasce? Sabe como é que a contenda nasce? Sabe quem dá origem à contenda? Sabe? A ira. A ira inicia a contenda. E a contenda termina na quebra. Então quando Satanás quer quebrar alguma coisa, primeiramente ele vai criar uma situação para você ficar com raiva, depois arrumar uma contenda até aquilo se destruir. Provérbios. Então quando você controla a sua ira, ou você ora, jejua, busca para quebrar a tua ira, você está quebrando contenda e também está quebrando solução. Ah, na minha vida tudo quebra, tudo acaba. Vai ver se o motivo da contenda não é a ira. E aí você vai para o Novo Testamento e está lá, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Aí você vai terminar um final de ano que você não arrumou encrenca na escola, no trabalho, na fila, em casa, com filho, com esposa. Aí você vai dizer assim, rapaz, coisa impressionante.
Tudo na minha vida fechou esse ano, tudo legal, tudo dando certo. É, porque você parou de ficar com raiva, parou com a ira. Parou de arrumar encrenca. Parou de arrumar encrenca, parou a contenda. Parou a contenda, a coisa cresce. Provérbio de Salomão. Encha-se da palavra. Porque primeiro a palavra tem aspectos sobrenaturais. A Bíblia é sobrenatural. A Bíblia é sobrenatural. E além do aspecto sobrenatural da Bíblia, você tem um aspecto pragmático, o aspecto prático. Se você faz o que a Bíblia diz e todo mundo lá deu certo, pode ter certeza, vocês também darão certo. Acabou. Então eu encerro aqui, irmão, te dizendo, comece do começo. Não tenha preguiça de em janeiro, com muita calma, fazer uma avaliação de tudo que não fechou em 2022. E não cometa o erro de querer começar mais coisas a partir desse erro. Faz isso não. Faz isso não. Aquieta, sossega. Sossega. Fala assim, Senhor, como é que faz para isso melhorar? Quantos aqui fecharam o ano com... Vamos começar pelo bom. Com vitórias declaradas, levanta a mão. E quantos aqui terminaram o ano com derrotas claras em algumas áreas da vida? Levanta a mão. Muito bem. Pois é. Deu para entender o que eu falei? Deu para entender? Algum princípio não foi o quê? Obedecido, Eduardo. Quer terminar o ano diferente? Daqui a um ano, que está passando muito rápido. Quer terminar? Vai ver na Bíblia, no livro, o que o Criador fala a respeito desse assunto. E faça. E crie. Isso significa, Xavier, que se com Deus deu certo, se com Abraão deu certo, se com Jesus deu certo, com você também dará certo. Quantos aqui esse ano leram sua Bíblia? Levanta a mão. Parabéns. Podemos fazer um trato com Deus? Amanhã a gente continua essa palavra. Estamos dentro do tempo, são 20 para meia-noite, a gente vai orar agora, vamos ter um tempo de oração. Quantos aqui entenderam o que eu preguei? Deu para entender, Lucilene? Paremos de começar as coisas do meio. Aprendamos a fazer as coisas do princípio. Vamos construir coisas a partir de quem? A partir de Deus. E não a partir de nós mesmos. E quando começarmos a fazer as coisas a partir de Deus, vamos falar assim, Deus, eu comecei com você e eu vou continuar com você, Deus. Não larga Deus, não fala, Deus, daqui para frente é comigo. Adão e Eva começaram com Deus e foram por conta própria. Acabaram com a humanidade. Já Jesus não veio, vindo de Deus, começando com Deus, e só fazia tudo por causa do Pai. E tudo que ele fazia dava certo. O seu mergulho na palavra e o seu mergulho na oração em 2023 vão te ajudar a fazer as coisas do jeito certo.
o mergulho na palavra, o mergulho na oração, o retorno ao Criador, vai fazer 2023 de fato ser o ano do conhecimento de Deus. Então nós vamos orar nesta hora. E eu quero que você grave esse princípio para o resto de sua vida. Para o resto de sua vida. Comece do princípio. Uma vez um jornalista muito famoso foi a uma ilha que tinha um homem muito famoso, conhecido mundialmente. E esse jornalista chegou lá perto de um pescador e falou assim para ele: eu vim aqui conhecer a cidade onde nasceu aquele grande homem. Ele falou assim: não, aqui não nasce grande homem. Aqui só nascem bebês. Aqui não nasce nenhum homem grande. Aqui só nascem bebês. (31 de dezembro de 2023). Você quer se encontrar comigo daqui 10 anos? E eu me encontrar com você daqui 10 anos, eu vou estar com 58 anos daqui, 59 anos daqui 10 anos. Você quer daqui 10 anos me encontrar e ter muita coisa grande para me contar? E eu também? E talvez nem poder te encontrar, porque tamanha a grandeza, não vai dar nem para estar por aqui. Você vai dizer para mim assim, ó, dia 31 de dezembro de 2022, eu gravei na minha cabeça uma frase: comece as coisas do princípio. Ou recomece. Ah, mas o que eu comecei não tem mais como terminar. Continua, mas sabendo, estou tendo que pagar a matéria. Amém? Tem coisa na vida que não dá mais para acabar. Tem casamento não dá para acabar, igreja não dá para fechar, comércio não dá para soltar uma bomba. Tem coisa que não dá para você fechar. Não dá para você dar um tiro na sua cabeça. Mas dá para você falar assim, ó, eu vou diminuir o meu ritmo alucinante e vou acelerar minha caminhada em tudo que eu sei que não foi feito. Do princípio. Paulo chegava e expulsava demônio. Pedro com as sombras. Filho de Seva vai lá e fala: em nome de Jesus sai. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sai, capeta. Deu certo? Não deu certo. Eu descobri, Charles, que não dá certo pegar o livro de uma igreja que cresceu e ficar aplicando. Não dá certo pegar o livro lá que deu certo e aplicar aqui. Esse livro lá na igreja tal converteu 1000 pessoas. Você traz aqui e converte 5. Muitas vezes o que nós queremos é pegar algo dos outros, algo de alguém, e jogar no meio da jornada, como se tudo fosse feito do princípio. Não funciona. Tomaram uma surra, saíram pelados, tomaram a coça do capeta, porque eles não estiveram com Jesus desde o princípio. Ah, então é por isso que a gente nem mexe com isso. Pois é, aí já cometeu outro erro, porque tudo feito do jeito certo vai ter que acontecer tudo que deve acontecer. O demônio tem que sair, o cego tem que ver, o paralítico tem que andar, o coxo tem que pular, o filho tem que profetizar, mas tudo feito do começo. Essa palavra é uma profecia para 2023. Tudo que eu me atrever a fazer vai ser baseado no princípio e não do meio para frente, do meio para o fim. Que essa também seja a sua vontade. Me desculpo sem me desculpar por não trazer uma palavra assim tão eufórica, tão assim, happy hour.
É melhor eu te trazer uma coisa que é o resultado de um raciocínio de um ano inteiro na minha cabeça e mudar a tua vida, do que você começar a pular e gritar e no meio do ano tá todo acabado igual aquele ano que entrou aqui. Já ruim no meio do ano. Aproveite o começo do ano para ordenar a sua vida. Amém? Aleluia? Comece do princípio. Comece com Deus, como Deus, a partir de Deus, tendo como seu norte a palavra de Deus. E tudo acontecerá. Nós vamos orar nesta hora. São 10 para meia-noite. E eu creio que vale a pena, sabe, você fazer como aquele pessoal da peça. Você que entendeu essa mensagem, você dá um passo à frente dizendo assim, eu estou indo à frente para me despedir de 2023 e também me despedir de todo hábito que eu tenha tido de começar do meio. E eu quero que Deus crie em mim coisas novas. Mas Ele crie do começo. Ou Ele recrie. Está muito na moda. Vamos startar? Startou? Irmão, às vezes, antes de startar, tem que resetar. Tem que parar e refazer. Amém? Se você quer resetar alguma coisa da tua vida, se você quer, não é destruir, resetar. Falar, vou fazer do começo. Quero voltar ao primeiro amor. A prática das primeiras obras. Consertar matérias que eu pulei e me enganei achando que ia fechar e não fechou. Se você é essa pessoa além de mim, vem à frente em nome de Jesus. E o poder criador de Deus vai te abençoar. Quero te convidar, essa é uma palavra profética, pode crer. Comece do começo. Não haveria outra palavra melhor para eu te dar do que essa. Em nome de Jesus, Senhor.